Fala aí galera, beleza? Estamos de volta, mais uma aula de Matemática 2. Hoje nós vamos tratar sobre o estudo das funções. Inicialmente iremos falar sobre as funções afim, tranquilo? Quero que vocês me acompanhem aí com essas dicas, ó. Nosso tema principal de hoje é função afim, certinho? Então anota aí para não esquecer. Pessoal, quando fala de função afim, o que a gente já imagina? Seguinte, ó, primeiro, os tópicos principais aqui de uma função afim que a gente precisa. Lei de formação, certo? Lei de formação. Vai ser essa. É toda função do tipo y igual a f de x a x mais b, onde o a é um valor diferente de zero, certo? Aí um detalhe importante aqui nessas funções afim. Veja comigo, pessoal. Esse b aqui, ó, a gente chama ele de valor fixo, tá bom? Valor fixo, esse b aqui, ó. Esse b vai ser chamado de valor fixo. Ou ainda a gente vai chamar ele de coeficiente linear, certo? Esse b também vai ser o ponto onde ele vai tocar, ó, toca o eixo y, certo? Esse b, valor fixo, é coeficiente linear, é onde toca o eixo y. Esse azinho aqui, ó, esse azinho aqui, ele é chamado de taxa de variação. Taxa variável, certo? Ele também é chamado de coeficiente, certo? Coeficiente angular. Ele também assim é conhecido. E também ele vai ser o valor de inclinação da reta. Tá aqui, ó. Inclinação, certo? Da reta. Beleza? A inclinação da reta é dada por esse coeficientezinho aí, chamado de coeficiente angular, taxa variável, ou ele indica a inclinação da reta. Ele indica essa inclinação da reta da seguinte forma, pessoal. Quando eu olhar para uma função afim, se o meu a for um valor maior que zero, então acontece o seguinte, ó. A reta vai ser assim, ó, crescente, certo? Se o meu a for um valor menor que zero, a reta vai ser assim, ó, decrescente, beleza? Então, lembrem-se disso. Tratando-se de gráfico, eu tenho essa inclinação da reta sendo alterada pelo coeficiente a, certinho? Outra coisa que a gente precisa entender aqui na função afim, pessoal, é o seguinte. Raiz ou zero da função essa raiz ou esse zero da função afim, pessoal, nada mais é do que o valor de x, certo? Vai ser aqui, ó. É o valor de x que zera a equação. Beleza? É o valor de x que zera a equação. Então, ela vai ser isso aqui, ó. X vai ser encontrado dessa forma. O oposto de B sobre o valor de A. Beleza? Então, ó, isso aqui é bem simples da gente entender.
Isso aqui vai ser a raiz da função. E essa raiz vai ser valor onde? Onde toca o eixo x, certo? Essa raiz da função é onde toca o eixo x, beleza? No gráfico da função afim, certo? Aí, pessoal, eu tenho também aqui os tipos de funções, ó. Os casos particulares, ó. Os casos particulares. Primeiro, eu tenho uma função, a função identidade, certo? Quem é essa função identidade? Função identidade é uma função do tipo f de x igual a x, certo? F de x igual a x. Eu tenho ainda a função linear, certo? Que é uma função do tipo f de x igual a que multiplica x, beleza? Onde esse a é diferente de 1, porque se ele for 1, ele vai ser quem? A identidade, tá bom? Outro tipo de função que a gente vai ter aqui chama-se função constante, pessoal. A função constante acontece o seguinte, ela é uma função cujo gráfico estará sempre assim, ó. É uma função do tipo f de x igual a b, certo? O gráfico, aí eu vou anotar aqui, ó. O gráfico vai ser o quê? Paralelo ao eixo x, certo? O gráfico dessa função é uma reta paralela ao eixo x. Bem simples de identificar a função constante. E por último a gente tem aqui, ó, a função do primeiro grau, que é uma função completa do tipo f de x igual a x mais b, onde a diferente de zero e b é diferente de zero. Beleza? Aí eu vou ter a minha função completa chamada de função do primeiro grau. Tranquilo? Então, pessoal, esse tipo de função, chamado de função afim, ele vai gerar um gráfico. E o gráfico dessa função sempre será uma reta. Aí eu quero que vocês observem o seguinte. Como eu vou fazer para identificar a lei de formação de uma função tendo apenas um gráfico? Como a gente vai fazer isso? Ó, seguinte. O gráfico é uma reta sempre, certo? Sempre vai ser uma reta. Aí é o seguinte, como é que eu vou identificar a reta desse gráfico? Galera, muito simples, ó. Se eu tiver aqui, ó, imagina que eu tenho meu eixo x, meu eixo y, certo? Veja só, eu tenho aqui um ponto, o meu ponto A, e aqui eu vou ter o meu ponto B, ó. O meu ponto A, ele vai ter as coordenadas x1,
e y1, certo? Aqui ele vai ter as coordenadas x2 e para cá ele vai ter as coordenadas y2. Para mim encontrar o aclive dessa reta, ó, que é o ângulo de inclinação dela, vai ser esse ângulo θ aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo geométrico aqui, ó. Veja só. Essa variação é uma variação y2 menos y1, e essa variação aqui é uma variação do tipo x2 menos x1. Então a inclinação desse ângulo aí, ó, vai ser o meu A, ó. Meu A é a inclinação desse ângulo, certo? Que é igual a tangente desse ângulo θ, que vai ser dada por quem? Por y2 menos y1, x2 menos x1, certinho? Essa aí vai ser a minha inclinação da reta. Aí é o seguinte, quando eu estudar esse resultado, se o meu A for maior que zero, ela vai ser o quê? Crescente. Se esse A aqui que eu estudei for menor que zero, ela vai ser o quê? Decrescente, certo? Então, tem esses dois casos ali. Ela vai ser crescente com A maior que zero, decrescente com A menor que zero. Tranquilo? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como identificar a lei de formação partindo do gráfico. Beleza? Imagina aqui o seguinte agora. E a gente tem... Veja bem. Determine a lei de formação da função que gerou o gráfico. Que gráfico? Esse aqui, ó. X, Y, certo? Aqui vai ser 3 e aqui vai ser 4. Beleza? Como é que eu vou fazer para determinar a lei de formação da função que gerou esse gráfico, pessoal? Bom, é simples, ó. Veja só. Aqui é o seguinte. Eu já sei que o valor em que o gráfico toca o eixo Y é o B, né? Não? Então eu já sei que o meu B vale quanto? Que o meu B vale 4. Mas o B, pessoal, só tem esse valor 4 quando isso aqui for a origem. Eu estou vendo que isso aqui é a origem. Beleza? Agora, o que mais que eu vou fazer aqui, galera? Seguinte. Para mim achar esse valor, que valor é esse? Esse valor aqui é a raiz. A raiz não é o valor de x, não é isso? Então, ó, eu já sei que o meu x, que é a raiz, eu encontro assim, ó. O oposto de B sobre A, não é isso, ó? X a gente não encontra, né? Assim, o oposto de B sobre A. Então, se eu quiser achar o valor de A, basta eu fazer o oposto de B sobre X, ó. Isso aqui vale de fórmula para vocês. Tranquilo? Então, se eu já achei o meu B, eu vou achar o meu A agora, ó. Que é quem? O oposto de B é menos 4 sobre X, que é 3, ó. Acabou a questão. Então, a minha lei de formação vai ficar assim, ó. A, que é menos 4 terços de X, mais B. Quem é B? 4. Beleza? Aqui eu monto a minha lei de formação. Certinho? Outro caso em que a gente pode montar a lei de formação, pessoal, é a proporcionalidade das funções afins, ó. Por exemplo, imagine agora o seguinte, que a gente tenha... Imagine agora que a gente tem aqui, ó, exemplo, determine f de x igual a x mais b. Aí eu vou ter aqui esse gráfico agora, ó. Eu vou ter aqui esse gráfico diferente, ó, x, e aqui eu vou ter o gráfico y, beleza? Aí é o seguinte, o gráfico começa nesse ponto, do ponto
Tem aqui o x aqui vale 10. Aqui é 0. X vale 10. Y vale 10. Aí aqui, ó. X é 50. E o Y é quanto? 30. Como é que eu vou fazer para achar, pessoal? Nesse caso aqui, a lei de formação da função que gerou esse gráfico. Bom, aqui é simples. Eu posso fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou encontrar o valor de A. Quem é o valor de A? Variação de Y, ó. 30 menos 10 pela variação de X. 50 menos 10. Certinho? Ou seja, isso aqui vai ser igual a 20 por 40, que é igual a 1 meio. Beleza? Que é igual a 1 meio. Agora eu vou achar o meu B. Como eu vou achar o meu B? Eu vou ter que a minha função ela está nesse formato. Ó. É 1 meio de x mais b, não é assim? Só que tem um detalhe. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de x, ó, e vou substituir na função para encontrar quem? O valor de y, ó, que é quanto? 10. Ou seja, eu vou dizer que 10 é igual a 1 meio de quanto? De 10 mais b. 10 por 2 vai dar 5, né? Vai passar para o outro lado. Então implica que o meu b vai ser quanto? 5, ó. Aí eu montei a minha lei de formação. A minha lei de formação ficou sendo quem? F de x igual a x sobre 2 mais 5. Beleza? É outra forma aí da gente montar a lei de formação de um gráfico de função. Beleza, pessoal? Próxima aula, então, nós daremos continuidade com o estudo das funções afim. Iremos falar um pouco mais sobre a sua taxa de proporcionalidade, que é o coeficiente A. Beleza? Tamo junto. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês para tirarem as dúvidas. Valeu!